Bom dia! Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e hoje é segunda-feira. Desejo a todos uma ótima semana e hoje eu estarei falando da geografia política, que é a geopolítica. Eu estarei falando da geopolítica hoje no meu canal, ou seja, eu estarei falando aqui da geopolítica na organização do espaço mundial. Esse é o tema de hoje, então fique aí, não saia daí, que hoje você vai ficar por dentro da geografia. O que é geopolítica? É a ciência que se concentra na utilização de poder político sobre determinado território. Então a geopolítica é a geografia política, né? O significado de geopolítica é a geografia política. Ou seja, a geopolítica é a ciência que se concentra na utilização do poder político sobre determinado território, quando tem o poder político em determinado território. Em uma visão mais prática, a geopolítica compreende as análises de geografia, história e ciências sociais mescladas com teoria política, em vários níveis, desde o Estado até o internacional mundial. Normalmente, geopolítica é uma palavra associada aos assuntos que envolvem relações internacionais, acordos diplomáticos e toda espécie de conflito entre países. Então, a geopolítica, ela envolve relações internacionais com outros países, né? E acordos diplomáticos e toda espécie de conflito entre países. Quando um país está em conflito com outro país, é isso que significa, tem a ver com a geopolítica. Tem a ver com a geopolítica. Quando tem conflito entre países, a geopolítica também está envolvida nisso. Culturas ou disputas territoriais. É muito comum as pessoas entenderem geopolítica como uma síntese dos acontecimentos atuais de nossa sociedade. O termo foi criado pelo cientista político sueco Rudolf Kjellén no início do século XX, baseado na obra do geógrafo alemão Friedrich Hertzschild. Politische Geographie, que quer dizer a geografia política, em português, tá? De 1897. O conceito de geopolítica começou a ser desenvolvido a partir da segunda metade do século XIX, por conta da redefinição de fronteiras na Europa e do expansionismo das nações europeias, o que ficou conhecido como imperialismo ou ainda neocolonialismo. Podemos destacar as análises realizadas pelo geógrafo alemão Friedrich Hertzschild, de 1844 a 1904, responsável pela criação do determinismo geográfico e da teoria do espaço vital. Em um cenário político de unificação da Alemanha, em contraponto ao expansionismo já consolidado de Rússia, Inglaterra, França e até mesmo dos Estados Unidos, Hertzschild ajudou a criar uma geografia alemã que se prontificou em justificar as conquistas territoriais da Alemanha. Para Hertzschild, a superioridade plena de um determinado território caracterizaria o Estado. Dessa maneira, o saber geopolítico apontaria para o Estado como centralizador de decisões estratégicas, o que legitimou as ações imperialistas da Alemanha, como pode ser observado nas disputas que originaram as duas grandes guerras e, em parte, nos princípios utilizados pelo nazismo.
Em oposição às alegações de Hutzel, podemos citar o geógrafo francês Paul Vidal de la Blanche, 1845 a 1918. Pessoal, só corrigindo, Paul Vidal de la Blanche, só corrigindo. 1845 a 1918, que criou outro enfoque, conhecido como possibilismo. Ao final do século XIX, a França ainda não tinha um conhecimento geográfico estabelecido e, temendo as pretensões alemãs, o Estado francês entregou a La Blanche a responsabilidade de criar uma geografia francesa. Segundo La Blanche, o espaço geográfico não deveria ser o único objetivo de uma nação, pois seria preciso considerar o tempo histórico, as ações humanas e demais interações. O que, na verdade, acabou lançando as bases para uma geografia regional, assim, a soberania sobre um território estaria vinculada ao conhecimento regional, como a compreensão das formas de relevo, aspectos climáticos, economia, população, etc. Ainda, dentro desse contexto, podemos também mencionar o geógrafo britânico Halford Mackinder, 1861 até 1947, que publicou no ano de 1904 o ensaio, abre aspa, O Pivô Geográfico da História, fecha aspa, que apontava ao poder das conquistas territoriais continentais, apresentando uma maior preocupação com a ocupação da Europa centro-oriental, até porque os transportes terrestres começavam a favorecer a interiorização das ocupações, mudando um pouco as estratégias que até então depositavam maior importância nas conquistas marítimas. Porém, foi o jurista sueco Rudolf Kjellén, 1864 até 1922, seguidor das ideias de Hutzel, quem criou o termo geopolítica no ano de 1916. Então foi Hutzel que criou foi Hutzel quem criou o termo geopolítica no ano de 1916, procurando constituir relações entre os acontecimentos políticos e os aspectos geográficos. Cabe ressaltar que nos dias atuais a geopolítica é considerada como uma frente teórica que inclui o território e as suas nuances políticas não apenas no plano externo, mas também nas questões internas a um determinado Estado-nação. O período conhecido como Guerra Fria expressou muitos dos princípios da geopolítica, pois envolveu uma grande disputa ideológica e territorial entre duas potências, a União Soviética e os Estados Unidos. Então, a Guerra Fria foi uma grande disputa ideológica, ou seja, que eu já falei no meu canal, não foi uma guerra física, um atacando o outro, não, foi do ideológico. Foi uma grande disputa ideológica e territorial entre duas potências. Quais são elas? A União Soviética e os Estados Unidos. Com grande ênfase no papel do Estado no que tange às decisões estratégicas e na definição de valores e padrões sociais. Com o fim da Guerra Fria, as maiores discussões geopolíticas se voltam ao combate do terrorismo, a questão nuclear, as redefinições de fronteiras nos países africanos e do Oriente Médio e até mesmo aos problemas socioambientais. Agora, eu vou estar falando aqui para encerrar. Estarei falando aqui da geopolítica no Brasil.
você aí de casa, você já aprendeu o que é a geopolítica. Quem inventou o termo geopolítica, que foi Herzl. Você já aprendeu. Agora você vai aprender como que a geopolítica se destaca no Brasil. Então continua aí, não saia daí. Continua no vídeo que aí você vai aprender, já que você já aprendeu sobre a geopolítica, você vai aprender agora sobre a geopolítica no Brasil. Vamos lá? Vamos? Em relação ao Brasil, também existe interesse nos estudos de geopolítica, como, por exemplo, quando a capital federal foi do Rio de Janeiro, cidade litorânea mais exposta a um ataque para a cidade de Brasília, região bem mais ao centro. O Brasil também, porque antes a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, tá, pessoal? Antes, a capital federal do Brasil era o Rio de Janeiro. Aí mudou para Brasília. Região bem mais ao centro. O Brasil também se fez notar por sua vigilância e presença na Antártida, inclusive com uma delimitação de domínio territorial e projetos de ocupação do norte do país, com iniciativas como o projeto Calha Norte, entre aspas. Então foi com o projeto Calha Norte que fez com que delimitasse o domínio territorial do Brasil e também os projetos de ocupação do norte do país. Pesquisem na internet, que eu não tenho a foto, a imagem presença brasileira na Antártida. Pesquisa na internet, lá no Google. Presença brasileira na Antártida. E depois, eu quero que vocês pesquisem o mapa, o projeto Calha Norte, que vocês vão ver como que era esse esquema, né? Como que era esse mapa. Você vai ver melhor. O projeto Calha Norte é um programa de desenvolvimento e defesa da região norte do Brasil. Ou seja, o projeto Calha Norte é um programa de desenvolvimento e defesa da região norte do Brasil. Tá? Ela defende a região norte e ela faz com que a região norte se desenvolva. Idealizado em 1985, previa a ocupação militar de uma faixa do território nacional situada ao norte da calha do Rio Solimões e do Rio Amazonas. Atualmente é subordinado ao Ministério da Defesa do Brasil, sendo implementado pelas Forças Armadas. O argumento usado para a implementação desse projeto é, abre aspas, fortalecer a presença nacional, fecha aspas, ao longo da fronteira amazônica, tida como ponto vulnerável do território nacional. Atualmente, todos os estudos da geopolítica estão voltados a analisar criticamente as relações globais entre nações, né? Então é isso, pessoal. Então é isso, esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Se você gostou, já deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo no canal. Eu fico por aqui, desejo a todos um ótimo dia, uma ótima segunda-feira e acabou o mês de agosto, terminou o mês de agosto. Amanhã é dia 1º de setembro, né? Amanhã, terça-feira, é dia 1º de setembro, né?
Até amanhã, pessoal. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau. Tchau, pessoal.